só para falar dessa estratégia de vida, humildemente falando, porque é o que funcionou comigo, vem funcionando. Talvez se pega outra pessoa não vai ser igual, óbvio, mas talvez algumas reflexões às vezes dá para aproveitar. Então, essa história desses dois valores fundamentais que eu tenho, que não era nem para eu estar aqui e daqui a pouco acabou, são valores que eu fico agarrado, um em cada mão, assim. Você tá o tempo todo Eu pensando tentei neles. resumir na minha vida para tomada de decisão, porque a nossa vida é uma sequência, várias decisões vai impactar em algum lugar. E para a gente ficar repensando e filosofando o tempo todo para tomar uma decisão, às vezes é trabalhoso, é desgastante e também às vezes você fica em looping, né? Então eu falei assim, deixa eu tentar trazer o que tem de mais puro, mais simples para eu tomar a decisão. Eu estou falando aqui agarrado nessas duas verdades fundamentais. Depois a gente discute mesmo. Eu falo com as minhas filhas, agarrado nela, com a minha mulher, com qualquer lugar, vendendo, qualquer coisa, eu estou agarrado nessas duas. Por quê? Veja se faz sentido, né? A primeira, não era nem para eu estar aqui, que você adiantou um pouquinho da história, a minha historinha aí começou mais ou menos por volta de 1955, quando minha mãe tinha esses 20 anos, mais ou menos, que ela estava lá, namora com um, namora com outro, e aí ela decidiu casar com um carinha. Ficou viúva. E aí, não, ela olhou para a cara do cara e falou assim... Ah, tá bom, mas não tá top. E aí ela pegou e terminou com o cara. A atitude de terminar um relacionamento véspera de casar, assim, é uma atitude ousada. Minha mãe foi ousada. Ainda mais hoje naquela em dia época. já é. Mas lá naquela época, ela peitou, eu vou atrás do top, senão tá bom. Olha só que legal. E aí ela voltou, aí fez 30 anos, 1965 mais ou menos. E aí ela conheceu um cara, esse tá top. Vou dar uma casada, esse aí tá top. E aí chegou perto do casamento, o cara morreu. Que você estudou também, o cara morreu. E aí o que aconteceu? Poxa, 30 anos já não era... Hoje em dia o pessoal casa com 100 e pouco, e tudo bem. Mas naquela época era delicado, tinha uns preconceitos. Claro, ela falava que as amigas começaram a afastar. A famosa tiazona, né? Vai ficar pra titia. O meu marido aqui, deixa eu guardar o meu. Então tinha essas histórias assim, que era esquisito. Mas enfim, ela falou assim, gente, então deixa eu repensar, a vida dá tanta volta que às vezes não dá nem para eu planejar tão longe, porque dá umas invertidas na vida, então agora eu tô preparado aqui, então deixa eu voltar, namora com um, namora com o outro, tava bom também, então beleza. E aí ela foi conhecer meu pai, ela tinha 40 anos, e eu nasci, ela tinha 42. Então, quando ela foi me contando essa história, eu falei assim, e não acabava, não chegava a hora de eu nascer, mas mãe, pelo amor de Deus, e aí, me conta, que hora que eu chego? Eu tô aqui. Fala, eu vim da cegonha mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Dá tanta volta que eu cheguei a uma conclusão, eu falei, nossa mãe, antes de eu chegar ao rolo que você armou, não era nem pra eu estar aqui. Ou seja, chipei na minha cabeça, tô no lucro. Tudo que vier é lucro. Tudo que vier é lucro. É mais fácil olhar dessa forma. É tão básico, que é uma realidade tão verdadeira que a gente esquece. Igual a gente tem o braço. A gente não fica pensando, nossa, tem um braço, que bom todo dia. Assim, poxa, mas vai perder, né? Então o que acontece? Eu peguei e realizei isso. Eu falei, não, realmente, eu tinha uns 14 anos quando eu me atentei com essa história. Então, o que acontece? Já que não era nem para eu estar aqui, eu estou no lucro, fica mais leve. Então, beleza. E eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo, se for fuçar as histórias, às vezes não era para estar aqui também. Com certeza. Não, a chance do nosso pai conhecer a mãe e sair a gente é muito pequena. Tá. Então, essa foi a primeira. Isso aí me deu uma sensação de não reclamar mesmo, sabe? Tipo, eu vou reclamar de alguma coisa que eu tô no lucro? O que eu já acho uma maturidade absurda para um moleque de 14 anos. Impressionante. Putz, eu acho que eu cresci com o pessoal mais velhas. Então, não é que mais ou menos que os outros, não. Eu tô dizendo que eu cresci nisso e eu peguei uma outra frase das pessoas mais velhas que me concluiu esse segundo valor fundamental. Toda pessoa mais velha, inclusive eu já estou sentindo o quanto que é esse bloco de 10 anos, eu já sei mais ou menos, eu consigo imaginar, 10 anos, é mais ou menos isso aqui. Gente, tem mais uns quantos, sei lá, uns 4 blocos, 5, não, 104 anos. Né? Mas eu tenho quantos blocos de 10 anos? 20 anos. 20 ainda é um pouquinho abstrato, mas 10 anos eu sei quanto que é. Então todas as pessoas mais velhas que a gente conversa, que eu conversava, fala assim, passa rápido, hein?
Passa rápido. Todo mundo fala passa rápido. Mas com 14 anos eu não realizava isso aí. A gente não consegue. Não. Demora para tirar a carta, demora para chegar o ano, as férias. Passar o ano, isso. Demora, né? Então a gente não tem a sensação, mas eu resolvi acreditar. Eu falei, tá todo mundo falando que passa rápido? Eu não vou querer duvidar desse negócio. Claro. E aí começou a puxar o tema da estratégia de vida. Porque eu juntei uma coisa, não era nem para eu estar aqui, tô no lucro, não vou reclamar. Então leve, beleza. Daqui a pouco acabou, me dá o senso de urgência, para não ficar só no leve. Mas também. essa foi a sementinha, né? Foi a sementinha. Que a conclusão foi lá na frente. Isso, foi a sementinha. Estou dizendo como é que formou o raciocínio para embasar mesmo. Mas isso tudo é muito óbvio. Às vezes eu me sinto assim, eu falo, nossa, eu tô falando, é muito óbvio, mas é tão óbvio que às vezes a gente não vê. O óbvio né? Às vezes não é dito, né? Justamente por ser ser óbvio. dito. Então eu falei, isso é verdade, porque até hoje, na hora que eu me encaro em algumas coisas, eu tenho esses meus exercícios assim, de, opa, peraí, deixa eu olhar. Não era nem daqui, tipo, eu já sei. Mas então, opa, se eu me pego reclamando de alguma coisa assim, já travo. Ô, Fábio, você tá reclamando lucro? Pô, você não era nem para estar. Você tá reclamando? Você vai reclamar. Vamos supor que aqui vocês falam assim, ó, foi o mais assistido, sei que. Fábio, você ganhou uma viagem para Disney. Brincadeira, né? Mas se der, rolar, vai que vai. Um dia teremos capacidade. Então vou inverter o exemplo. Não, foi o melhor que eu gravei. Vamos dar uma viagem para Disney. Você concorda que você chegar lá e falar assim, ô Fábio, pô, você me deu uma viagem pra Disney, mas tá só chovendo aqui, cara, tá muita fila, pô. Ah, Fábio, poxa, dá até vergonha, né? Claro. Reclamar uma coisa que a gente ganhou. Claro. Como é que eu vou reclamar uma coisa que eu ganhei, essa vidão aqui, gente? Tem uma oportunidade pra dar olé aqui, show. Então eu falei assim, bom, chipei a cabeça e me deu esse senso de urgência de daqui a pouco acabou. Então eu falei, bom, então tá bom. Como é que eu vou aproveitar ao máximo essa vida aqui? Aí começou a ficar isso na minha cabeça. Né? Eu falei, beleza, então agora vamos tocando a vida, beleza, tal. Aí eu comecei a trabalhar. Eu nasci numa família classe média. Graças a Deus não faltava nada na minha vida. Mas também não sobrava. E não sobrava nada. Eu tava naquele morno. E, gente, eu não tenho culpa também que eu não faltava nada. Porque, e não sobrava nada. Claro. Poxa, é a condição que eu tinha. Porque a minha história não começou de, nada e sobre... Não. É um morno. E às vezes você sair do morno também é difícil. Claro. Porque tá lá, você tá no morno. Claro. E, né? Então, estou falando, então o que acontece? Eu já me sinto grato também, porque eu nasci, graças a Deus, assim, não faltando nada. E a gente não é a realidade de muita gente que ainda falta. Com certeza. Né? Então eu sou mais grato ainda, né? Beleza. Então, aí eu comecei a trabalhar naquele esquemão de pagar a conta. Eu era, beleza, mas tinha que trabalhar, pagar a conta. Que muita gente trabalha, logicamente, para pagar as coisas. Eu estava nesse ritmo. E aí, a empresa que eu trabalhava, eu cresci em Ribeirão Preto. Eu só nasci em São Paulo. Então, eu só nasci em São Paulo. Meus pais foram para Ribeirão para me criar lá, com 3 anos de idade. E mais tranquilo. Tal. Vamos passar calor. Ribeirão, tal. E Helberão, o pessoal falou muito. Califórnia brasileira. Mas aí eu adoro, a cidade me recebeu muito bem, eu cresci, adoro a cidade. E aí o que aconteceu? Você se tornou cidadão me deram o título, né? Acharam que eu era de lá. Aí descobriram que eu tinha nascido fora e me deram o título. Aí deram o cidadão. E aí o que aconteceu? Eu peguei e estava trabalhando, empresa pequena, média, grande, em São Paulo. Tinha me formado e vim para São Paulo. E aí a empresa que eu estava trabalhando me pôs para trabalhar em turno. E eu tinha que acordar tipo 3 horas, 4 horas da manhã. Sei. Sabe como é que é? Conhecemos. Eu falei, gente, beleza, não é para reclamar, né? Então eu falei, gente, beleza, 1 semana, 2, eu falei, não. Não vai dar. Não é possível que Deus pôs eu no mundo para acordar a hora que eu não quero. Porque eu falei assim, gente, eu tenho que ter no mínimo, não precisa nem dinheiro, no mínimo, acordar a hora que eu quero. Fisiológico. Tipo assim, o que é o ideal pra mim? É tá assim, tá dormindo, acordou. Tipo, opa! Sem despertador. Esse é o ideal. Pode ser que, não dá por causa disso, eu não quero, tudo bem. Mas se você for pensar na verdade fundamental, isso é uma das coisas. É isso como objetivo, né? A vida nem sempre permite, mas o objetivo é esse. E se você não pensar que isso é importante pra você, vai passar, tudo bem, mas às vezes passa uma vida e você não pensou. Claro. Mas às vezes você fala, não, eu não gosto. E tem gente que gosta de acordar cedo. E eu respeito ela também. Eu falo, não, esse cara... Tipo, não. Agora, eu só não acho que é uma obrigação de acordar às 5 horas da manhã, porque gera até uma ansiedade da pessoa. Às vezes ela se me põe pra acordar às 5 horas da manhã,
eu vou ficar com sono o dia inteiro. Aham. E que Não vai produtividade, funcionar. eu não gosto. Eu funciono mais à noite, de eu pensar e tal. Então, acho que tem que dar essa leveza. Eu gosto da leveza para as pessoas, de tranquilidade. Eu gosto de tranquilidade, não só na hora de Paz. acordar, eu gosto de paz. Uhum. No centro dos meus valores fundamentais todos, Tá, da paz. minhas coisas, tá a paz. Viver no simples, né? Eu gosto assim, ó,